Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um evento Física para Curiosos. Hoje nós temos a presença magnífica do professor Jun Takahashi. Ele é professor titular do nosso instituto, do Instituto de Física da Unicamp. Ele trabalha na área de física e de partículas e tem uma participação importante na colaboração internacional que envolve o maior acelerador de partículas do mundo, o LHC. E hoje ele vai falar sobre esse show de experimento, vai falar quais são os desafios e conquistas em participar desse experimento. Professor Jun, muito obrigada por ter aceito o convite e compartilhar conosco essa experiência. Antes da gente começar a palestra, eu gostaria de dar um aviso. Essa apresentação ela está sendo gravada e ela será disponibilizada publicamente. Então, por favor, mantenham os vídeos e os áudios desligados. Caso desejem se identificar, vocês automaticamente estão concordando com a divulgação pública de suas manifestações. Muito obrigada, gente. Por favor, professor Jun, fique à vontade. Obrigado, professora Flávia. Boa noite a todos. Primeiramente, eu cumprimento o professor Pascoal, diretor do Instituto de Física, e também gostaria de agradecer à professora Flávia e ao professor Orlando, que são organizadores desse evento, um evento fantástico como esse. Tenho a honra de ter sido convidado a dar essa palestra, e agradeço a todos que estão aí ouvindo na sexta-feira à noite, né? Sexta-feira de Black Friday, em vez de estarem fazendo compras aí na internet, estão assistindo e querendo saber um pouco mais de física, que é essa ciência tão fantástica na qual nós trabalhamos. Como a professora Flávia disse, eu sou um professor do Instituto de Física, aqui da Unicamp, e participo de um experimento, na verdade, o maior experimento, vocês já vão ver por que eu digo o maior experimento de física da raça humana, o experimento que se chama LHC. Vou explicar para vocês o que é o LHC logo, logo. É claro que é um experimento de física, o objetivo principal do experimento de física é a pesquisa básica, a pesquisa fundamental. Né? Então, estarei falando um pouquinho no começo dessa palestra sobre pesquisa fundamental, do objetivo da nossa pesquisa fundamental no LHC, e depois eu vou entrar mais em detalhes sobre o LHC em si e os desafios e histórias fantásticas dessa experiência, dessa jornada de participar nesse experimento, o LHC. Bom, deixa eu ver como é que funciona isso. Eu opero o LHC, mas não sei operar meu computador aqui. Vamos ver. Ah lá, funcionou. Como eu disse, o LHC é um experimento de física básica, de pesquisa básica. Então, temos interesse em saber coisas fundamentais da natureza. Começamos com a pergunta mais simples. Do que são feitas as coisas? Do que é feita todas as coisas? Quando a gente olha para um pôr do sol, e a gente quer entender a beleza desse pôr do sol, mas, ao mesmo tempo, nós queremos entender por que aquilo é bonito daquele jeito, do que é feito a natureza. Quando olhamos, por exemplo, para o céu estrelado, sem dúvida, todos nós já fizemos essa pergunta, do que é feito o nosso universo, como é feito o nosso universo. Existem várias perguntas que nós gostaríamos de responder quando olhamos para o céu estrelado. Mas também não é só olhando para cima. Podemos olhar para baixo, podemos olhar para o universo microscópico. Como é feito o universo microscópico? Certo? No domínio da transparência anterior, do slide anterior, nós estamos falando do domínio das galáxias, do universo, das escalas galácticas ou extragalácticas. Esse é o domínio da física que nós chamamos de física da relatividade de Einstein, relatividade geral. Utilizamos uma teoria chamada teoria geral da relatividade, proposta por Einstein. Quando a gente vai para o universo microscópico, nós estamos no domínio da física clássica, que todos nós estudamos no colégio. Certo? Podemos continuar olhando mais para baixo, e entrar para o domínio atômico, para as escalas atômicas. Nós estamos falando aí de escalas de 10 a menos 10 metros quadrados. 10 a menos 10 é
um bilhão de vezes menor do que 1 metro, né? Mais ou menos, certo? Nessa escala, a física que nós utilizamos para estudar essa escala é a física quântica, a famosa física quântica, né? Esse é o domínio da física quântica. Então, parece bastante complicado a gente poder explicar tudo, explicar a natureza na sua escala maior, nas escalas do tamanho do universo, da escala galáctica, extragaláctica, né, cosmológica, nas escalas cosmológicas, e, ao mesmo tempo, tentar explicar as escalas subatômicas, escalas muito pequenas, né? Então, é uma tarefa muito difícil essa, de nós físicos, de tentarmos desenvolver leis fundamentais, regras, né, que possam ser válidas e que expliquem a natureza, que expliquem o nosso universo como ele é, desde as escalas cosmológicas até as escalas subatômicas, né? É uma tarefa bastante complicada, né? É um caos, na verdade, né? Então, o que nós tentamos fazer, na verdade, é buscar ordem neste caos. Eu preparei uma sequência aqui para mostrar como é feita essa busca da ordem no caos. Isso é essa nossa busca da ordem no caos começa desde os primórdios, né? Desde a época antiga. Como vocês podem ver, meus ancestrais aqui já tentavam classificar a natureza em 5 elementos básicos aqui, né? Vocês podem ver claramente os 5 elementos básicos que eles dividiam a natureza nesses, né? Fogo, desculpa, acho que vocês não sabem ler japonês, né? Fogo, terra, metal, água e madeira, né? Então, já na época antiga, nós, seres humanos, queríamos tentar entender a natureza e tentávamos classificar, tentávamos achar uma ordem na natureza, né? Os diferentes, vários materiais, falávamos que tudo é feito de fogo, terra, metal, água ou madeira. Essa ideia simplista, na verdade, ela cai, né? Vai por água abaixo, certo? Porque nós começamos a descobrir diferentes elementos na natureza, né? Por exemplo, o fogo é feito de ar, de hidrogênio, né? E o nosso ar é feito de hidrogênio, oxigênio, argônio, nitrogênio. Então, nós vamos descobrindo diferentes elementos na natureza, né? A madeira, por exemplo, tem material orgânico que tem, então, carbono dentro da sua composição, né? Depois nós temos outros elementos que vão surgindo e voltamos, então, até o caos. Não conseguimos, então, entender por que a natureza tem tantos elementos diferentes, né? No entanto, à medida que nós vamos estudando, vamos descobrindo lentamente, novamente, a ordem nesse caos todo, né? Descobrimos, na verdade, que existe na natureza, a natureza é feita por átomos, né? Os elementos são feitos por átomos, e dentro desses átomos nós temos núcleos, né? E esses núcleos, na verdade, são formados por prótons e nêutrons. Prótons são partículas carregadas, com uma carga positiva, e nêutrons são partículas neutras. E em torno desse núcleo, nós temos elétrons que têm carga elétrica negativa, girando em torno desse núcleo. Então, esse era o modelo atômico de Rutherford, né? E depois temos o modelo atômico de Bohr, né? Então, uma vez que nós entendemos que os diferentes elementos são formados por esses prótons e nêutrons e elétrons, né? Dependendo do número de prótons, nós sabemos que ele forma um elemento diferente. Mais do que isso, a gente consegue, então, ordenar esses diferentes elementos, né? Baseado no número de prótons, e formar, né, a nossa tabela periódica. Então, parece que nós conseguimos entender novamente, né, encontrar a ordem na natureza, né? De que todos os elementos da natureza são feitos, então, de prótons e nêutrons, e existe uma ordem, uma regra, né, que faz com que eles tenham, né, você consegue separar os diferentes elementos baseado no número de prótons e nêutrons, e eles têm características diferentes. Alguns são gases nobres, alguns são metais, alguns
são outros elementos. Então, dependendo do número de prótons e nêutrons e como que ele se comporta, como que ele interage com outros elementos, a gente sabe, então, classificar os diferentes elementos químicos, né? Então, tínhamos encontrado essa ordem, né? A natureza, então, é feita por elétrons, prótons e nêutrons, né? O elétron lá foi descoberto em 1906, nós sabíamos que ele era uma partícula elementar, um experimento famoso chamado de tubo de raios catódicos, do J.J. Thomson, né? Descobre, então, que o elétron é, de fato, uma partícula elementar, né? Uma partícula que não pode ser dividida, né? E, além disso, em 1911, um físico chamado Rutherford descobre, então, ele descobre que existe um núcleo dentro do átomo, né? Que, na verdade, todo o peso do átomo está concentrado nesse núcleo e que esse núcleo, então, é formado por prótons. O próprio Rutherford descobre a existência do prótons em 1911. E esse modelo atômico, né, o Rutherford propõe esse modelo atômico em 1911, mas em 1914 entra a física quântica com o modelo atômico de Bohr, de Niels Bohr, que é um modelo atômico famoso, né? Então, a natureza estava bem explicada, nós estávamos contentes, né? Entendíamos bem a natureza, certo? Eis que aparece uma nova partícula, né? Em 1936, aparece uma nova partícula, né? Chamada muon. Encontraram essa partícula em medidas de raios cósmicos, já naquela época eles usavam raios cósmicos para medir partículas, né? E Carl Anderson faz um experimento e descobre uma partícula nova, o chamado muon, né? Esse muon não se encaixava em lugar nenhum, né? Tanto não se encaixava em lugar nenhum que nós tínhamos uma imagem, uma descrição, um modelo da natureza bonitinha, que era feita de elétrons, prótons e nêutrons, né? E a física quântica explicava a dinâmica de como que ele se comportava, né? Qual era o comportamento desses átomos, quais são os níveis de energia, como é que eles se movimentam, qual é a dinâmica deles, com a física quântica. Estávamos felizes, conseguíamos explicar a natureza. Mas eis que aparece esse cara, esse muon, né, que está fora da minha história, da minha imagem bonita da natureza. Pior, né? Tínhamos, na verdade, descoberto alguns anos antes, um outro cara que era exatamente igual ao elétron, só com uma carga positiva, que hoje nós sabemos ser a antipartícula do elétron, ou seja, o pósitron. Esse mesmo Anderson que descobriu esse pósitron, né? Aí descobrimos também o pion, né? Em 1947, esse pion foi descoberto pelo César Lattes, nosso querido César Lattes, que foi, né, do Instituto de Física da Unicamp, né, que participou da descoberta dessa partícula pion. Então, veja que aquela imagem bonitinha da ordem que nós tínhamos na natureza cai por água abaixo, começam a aparecer novas partículas. Logo depois da descoberta do pions, outras novas partículas vão surgindo e vai aparecendo um montão de novas partículas desconhecidas. E para cada partícula nova descoberta, a gente vai dando uma letra grega para elas, acaba todo o abecedário grego, né? Utilizamos letras maiúsculas, minúsculas, de tudo, e um monte de novas partículas surgiram. Então, novamente, né, eu perco a ordem, né? Voltamos ao caos, né? Eu não consigo mais explicar, né, de uma forma simples como é feita a natureza, né? Do que são feitas todas as coisas. Certo? Bom, mas como é que eu cheguei na ordem? Quando eu estava com aquele monte de elementos químicos, né? Para eu achar a ordem, eu, na verdade, aumentei o meu microscópio, o poder de amplificação do meu microscópio, e olhei para dentro dos elementos e descobri que eles são feitos de átomos, e olhei para dentro dos átomos e eu descobri que eles são feitos de prótons e nêutrons, né? Foi assim que eu consegui ordenar aquele mundaréu de diferentes elementos químicos que nós tínhamos. Então, nós podemos fazer a mesma coisa. Vamos aumentar a magnificação, o poder de ampliação do meu microscópio, né? E olhar para dentro dessas partículas do elétron, do próton, do nêutron, né? E de todas as outras partículas. No caso do elétron, a gente sabe que não tem como. Ele é de fato, uma partícula elementar. Mas, quando nós olhamos para dentro do próton, né, descobrimos que, na verdade, que o próton não era, como nós achávamos, uma partícula elementar, né?
Robert Hofstadter jogou, na verdade, a gente fala de aumentou o poder de amplificação do microscópio, mas, na verdade, nós estamos jogando partículas dentro dele. Jogamos elétrons dentro do próton e percebemos, né, que ele não é uma partícula elementar, que, na verdade, tem caras lá dentro dele, né? Então, aumentamos o nosso poder de magnificação e olhamos para dentro dele e achamos novas partículas dentro dele. Essas novas partículas que nós achamos são chamadas de quarks, né? Hoje são chamadas de quarks. Tá? Quando você olha para dentro do próton e do nêutron, então existem dois quarks, que nós chamamos aqui, demos nomes bonitinhos, de up e down. Né? Mas além do up e do down, existem mais 4 quarks. Então, temos um total de 6 quarks. Temos a segunda geração de quarks, chamada quarks charmosos, e quarks strange, quarks estranhos. Né? Depois da segunda geração, nós temos uma terceira geração de quarks, que são os quarks top e bottom. Então, temos 6 gerações de quarks. Né? Quando eu digo gerações, é porque, na verdade, eles vão ficando mais pesados. A massa desses quarks vai aumentando de geração em geração. Tá? Então, dentro do próton, na verdade, eu tenho esses quarks. Né? E, além desses quarks, eu sei que existe o elétron, né? E existe aquele mu, que já tinha sido descoberto, e existe, então, o tau, que é um outro lepton. Esses quadrados em verde são chamados de leptons, e os quadrados roxos são chamados quarks. Tá? Então, eu tenho os leptons e os quarks. Né? Além dessas 12 partículas, né? Temos, obviamente, as suas antipartículas, e temos outras partículas. Né? Aqui eu vou listar elas já vou entrar em detalhes sobre elas daqui a pouco, mas aqui eu vou listar elas. Né? Nós temos o gluon, o fóton, e 2 tipos de bóson, chamados bóson Z e bóson W. Na verdade, os 4 em laranja são partículas que nós chamamos de bósons, né? E os outros são chamados de férmions. Então, os quarks são férmions e os leptons são férmions. E os quadrados em laranja são os bósons, né? O gluon, o fóton, o bóson Z e o bóson W. Então, você vê que tem nomes bastante interessantes e bastante bacanas, né? E, por fim, né, o meu modelo se completa com o bóson de Higgs, o bóson de Higgs, né? Que nós descobrimos recentemente. Tá? Essa é, né, a nova imagem, né, a nova ordem da natureza dentro do que nós chamamos de modelo padrão das partículas. Então, veja que, de volta, eu consigo descrever toda a natureza somente com essas partículas elementares que estão aqui nessa transparência, né? Os 12 férmions, né? 6 quarks e 6 leptons, os 4 bósons, né? e o Higgs. Okay? Então, esse é a fronteira do nosso conhecimento, é o estado da arte do que nós chamamos de modelo padrão de partículas. Né? Deixa eu falar um pouquinho mais, quer dizer, não somente eu sei quem são os blocos fundamentais da natureza, né? Quer dizer, os tijolos fundamentais da natureza, mas eu também sei como é que eles interagem entre si. Nós chamamos da dinâmica, eu conheço a dinâmica delas. Né? Os quarks, por exemplo, eles interagem entre si. Né? Eles brincam entre si, né? E quando eles brincam, né, eles trocam esse gluon, aquele cara que estava ali do lado de fora, aquele bóson que eu chamei, né, eu chamo de bóson. Então, esse bóson, na verdade, ele é o cara que é trocado entre os quarks quando os quarks, né, interagem entre eles. Então, quando um quark atua no outro quark, ele interage, né, nós chamamos de interação, ele, na verdade, está fazendo uma troca de gluons. Para explicar isso, nós utilizamos uma teoria chamada teoria quântica de campos, né? Em particular, a cromodinâmica quântica é uma teoria quântica de campos que explica a interação forte, porque a forma como os quarks interagem entre eles é muito forte, a intensidade da interação entre eles é muito forte, e é por isso que nós chamamos de força forte, né? Que é mediada por este bóson chamado gluon. Né? Aí você tem todos esses quarks, eles têm carga elétrica. Além desses quarks, desses 6 quarks, e obviamente dos seus antiquarks, tá?
Os leptons, esses leptons de cima, o elétron, o muon e o tau, também possuem carga elétrica, né? E nós sabemos que carga elétrica existe uma força, uma interação de partículas carregadas. Nós estudamos isso lá atrás, né, no eletromagnetismo. Então, todos essas 9 partículas, né, esses 6 quarks carregados eletricamente, e os 3 leptons, o elétron, o muon e o tau, que tem carga elétrica, eles interagem por interação eletromagnética, né? E dentro dessa teoria quântica de campos, né, o campo, a força, na verdade, vem na forma de um campo, né? E esse campo, então, é mediado por um bóson, que é o fóton, né? Então, a onda eletromagnética, que é o nosso fóton, é a quantização da onda eletromagnética, é o fóton. Então, essa partícula, o fóton, né, ele é o mediador da interação eletromagnética, e todas essas partículas, os quarks, né, os 6 quarks e os 3 leptons, eles sofrem interação eletromagnética, tá? Ainda falta lá, né, os outros 3 leptons, são os neutrinos, né? Essas são partículas extremamente interessantes, partículas extremamente difíceis de serem medidas, principalmente porque eles não têm carga elétrica. Por não ter carga elétrica, eles não interagem eletromagneticamente, tá? Então já começa aí. Eles não interagem eletromagneticamente e não interagem por interação forte. Se você não interage, né, é difícil você medir ele, é difícil você obter características dele, porque ele não interage. Mas, na verdade, ele interage. Nós sabemos que ele interage, nós sabemos que ele existe principalmente porque ele interage, né? E a interação que ele é sujeito é uma interação chamada fraca. Obviamente, fraca porque a intensidade dessa interação é muito fraca. A frequência com que acontece eventos de interação fraca é muito pequena, né? E todas essas partículas, os quarks, os leptons elétron, muon, tal, e também os neutrinos sofrem interação fraca. Então, veja que, novamente, eu consigo ordenar minhas partículas elementares de uma forma elegante, né? Esse é o modelo padrão das partículas, e eu posso descrever como é que elas interagem, classificar as partículas de acordo com a interação entre elas, né? E todas essas partículas aqui, né, as 12 partículas aqui, e suas antipartículas, obviamente, né, sofrem também uma interação com um campo chamado campo de Higgs, né, a partícula mediadora desse campo de Higgs é o chamado bóson de Higgs, tá? Então, todas essas partículas, elas possuem uma massa intrínseca, né, e a massa intrínseca delas vem, então, da interação com esse campo de Higgs. Então, com a descoberta do campo de Higgs, ou com o bóson de Higgs, eu comprovo, né, essa interação de Higgs, ou esse mecanismo, a gente diz mecanismo da interação com o campo de Higgs, né, que, na verdade, dá a massa para quem? Para o quark up, down, C, S, T, B, todos esses caras aqui, né? Eles ganham, na verdade, esses bósons também, o bóson Z e o bóson W, também ganham massa com a interação com Higgs. O gluon e o fóton são 2 caras que não têm massa. O gluon e o fóton, esses 2 não têm massa, mas todos os outros têm massa, todos os outros interagem com o Higgs. Então, veja que aqui eu consigo montar bonitinho, de novo, né, o meu modelo padrão. Eu encontro ordem no caos, tá? Então, voltando aqui para a minha figurinha padrão, né, do meu modelo padrão de partículas, como eu expliquei para vocês, esses são os blocos fundamentais, os elementos fundamentais da natureza, e eu consigo, mais do que isso, né, ter uma teoria que descreve bem a interação, a dinâmica, como é que eles interagem, como esses bloquinhos interagem entre si, né? E está aqui, a gente escreve aqui numa equação bonitinha, simplificada, todo mundo sabe, todo mundo conhece, né? Não preciso falar cada termo que tem aqui, né? Por exemplo, o primeiro termo que tem aqui é o termo das forças, certo? Dos bósons aqui, do gluon, do fóton, da interação das forças. Aqui estão os meus férmions, né? Os quarks e leptons estão aqui. Esse cara aqui que eu acabei de pôr aqui é o bóson de Higgs, o famoso bóson de Higgs, está aqui, né?
Quando a gente fala, foi descoberto o bóson de Higgs, está aqui, esses termos aqui, né? E a forma como esse bóson de Higgs interage, então, com essas outras partículas está nesse último termo aqui. Então, veja que é tão simplificado, na verdade não é simplificado, isso aqui é uma simplificação. Se você for escrever a equação da natureza, essa Lagrangiana, a gente chama de Lagrangiana, né? Que descreve a dinâmica dessas partículas, dá 2, 3 páginas, né? Daria, se eu escrevesse aqui no slide, daria mais ou menos 5 ou 6 slides. Aí. Mas essa é uma forma simplificada, tão simplificada que você pode até colocar, né, na sua caneca de tomar café. Né? Veja que é uma caneca grande, um estilo americano, mas é que nós físicos tomamos muito café para podermos ficar acordados resolvendo essas equações, né? Que nos diverte muito. Mas essa é uma caneca que tem, então, a Lagrangiana, do que nós chamamos de Lagrangiana do modelo padrão. Bom, mas é importante dizer para vocês que a física é uma ciência experimental. Né? Tudo isso que nós estamos fazendo, tudo isso que nós estamos falando, nasce daquele primeiro slide que eu mostrei para vocês, que é da observação. Quando você observa o universo, quando você olha para o universo, quando você olha para o céu do entardecer, quando você olha para as moléculas. Né? Então, a ciência, a física, é uma ciência experimental. Né? Então, a ciência experimental precisa, obviamente, né, da observação, de observar a natureza. Então, em escalas cosmológicas ou galácticas ou extragalácticas, nós temos nossas ferramentas para fazer essas observações, como, por exemplo, telescópios, né, o Hubble, né, ou, por exemplo, radiotelescópios. Então, apontamos nossos equipamentos, né, para o céu para observar a natureza na sua escala maior, na sua escala cosmológica, na sua escala extragaláctica e galáctica. Essa é a especialidade da professora Flávia, né? Não vou falar mais, porque provavelmente vou falar alguma besteira. Qualquer coisa, eu sugiro que a gente convide a professora Flávia para ser a próxima palestrante aqui e explicar para a gente, né, essas observações fantásticas em escalas cosmológicas. Bom, se você for para as escalas microscópicas, todos nós, né, já utilizamos isso quando criança, né? Temos um microscópio. Você pega um microscópio e olha para as escalas microscópicas. Né? Mas e se a gente quiser ir para as escalas atômicas ou subatômicas? Se nós queremos olhar os átomos ou o que tem dentro do átomo, o núcleo ou o que tem dentro de um próton. Né? Qual é a ferramenta que eu tenho que usar? Qual é o microscópio que eu tenho que usar? Até o átomo nós temos os chamados microscópios eletrônicos, né? Mas e depois disso? Dentro do próton, como é que eu faço para enxergar dentro do próton? Né? E para enxergar dentro do próton, o meu microscópio é esse aqui, né? É um microscópio maior, né? Apesar de precisar enxergar muito pequeno, meu microscópio precisa ser gigante. Né? Esse é o LHC. Tá? Então, o LHC nada mais é do que uma máquina, né, para você enxergar escalas subatômicas, escalas muito menores do que o tamanho de um próton. Certo? Dois instantinhos aqui que eu estou aprendendo a mexer nisso aqui. Antes de eu seguir, eu vou usar algumas terminologias. Então, para facilitar, eu fiz um rápido glossário aqui, né? Todo mundo sabe milhão. Milhão significa 10 elevado a 6, né? Com 6 zeros depois dele. Né? 1000 é 3 zeros, né? Milhão é 6 zeros depois. Então, 10 elevado a 6, e a gente tem uma anotação para ele chamado mega. Né? Mega é 1 milhão, certo? Nós temos a Mega Sena, porque você ganha milhões quando você ganha Mega Sena. Né? Então, esse é 1 milhão. Tá? Se você for para um número maior, ops, eu acho que eu errei né? Bilhão, né? 10 elevado a 9, é 1 com 9 zeros depois dele. Tá? Obviamente, 1000 milhões é 1 bilhão. Né? E nós utilizamos aí a sigla giga. Né? Então, nós temos mega, giga, né? Mega Sena, giga Sena, né? E depois de 1 bilhão, nós temos o trilhão, né? Que é 10 elevado a 12. Aí nós utilizamos aí tera como 10 elevado a 12,
né? Eu vou estar utilizando, então, mega, giga e tera daqui para frente, por isso que eu queria mostrar para vocês, né? E depois de 1 trilhão, nós temos um quadrilhão, que é 1000 trilhões, é um quadrilhão, certo? E nós utilizamos, então, peta, 10 elevado a 15, é 1 com 15 zeros para frente, tá? Então, eu vou estar utilizando mega, giga, tera e peta daqui para frente, por isso que eu queria só mostrar para vocês rapidamente isso aqui, né? Bom, voltando então ao LHC. O LHC, na verdade, então, como eu falei para vocês, é um microscópio gigante. Mas, na verdade, ele é um acelerador de partículas, né? Uma máquina que acelera partículas. Em particular, nós aceleramos próton. Eu vou entrar em detalhes para vocês do que a gente acelera, mas vamos começar com a história do próton. Então, o próton é acelerado por uma máquina que nós chamamos de LINAC, que é um acelerador linear, LINAC de linear, né? E lá no CERN, onde fica o LHC, nós temos um LINAC que consegue acelerar prótons até uma energia de 50 milhões de elétron-volts, 50 megaelectron-volts, tá? 1 elétron-volt é a energia que um próton ganha quando você aplica uma diferença de potencial de 1 volt, tá? Então, se a gente pegar essa tomada aqui de casa, né, que tem uma diferença de potencial de 110 volts e acelerasse um próton com essa diferença de 110 volts, eu teria, então, 110 eletronvolts, né? Aqui eu tenho, então, um próton que foi acelerado com uma energia equivalente a 50 milhões de eletronvolts. Então, o meu próton saiu com uma energia de 50 milhões de eletronvolts dessa máquina em verdinho aqui, chamada LINAC. Tá? Do LINAC, nós jogamos o nosso feixe de prótons num síncrotron. Num síncrotron parecido com esse que temos aqui em Campinas, né? Esse síncrotron, na verdade, foi construído em 1972, né? Tem aí um tamanho de uma circunferência de 157 metros, é pequeno, né? E nós chamamos de booster, né? E esse booster consegue, então, acelerar os nossos prótons até uma energia de 1,4 gigaelectronvolts, né? Então, 1 giga é 1000 milhões, certo? Então, é bilhões. Então, 1,4 bilhões de eletronvolts. Então, o meu próton já está com 1,4 gigaelectronvolts aqui, né? Depois desse síncrotron, nós pegamos o próton que sai desse síncrotron e jogamos num outro síncrotron, maior ainda, né? Um síncrotron aí que tem uma circunferência de 600 metros. Né? Esse é o próton síncrotron, nós chamamos ele de PS, o próton síncrotron, que foi construído em 1959. Então, veja que a gente utiliza aceleradores antigos, né, para ir acelerando o meu feixe de partículas, o meu feixe de prótons, tá? Esse próton, o meu próton acelerado, ele termina de ser acelerado no próton síncrotron, no PS, com uma energia de 25 gigaelectronvolts. Okay? Aí eu pego esse feixe de partículas de prótons que sai do PS, do próton síncrotron, e jogo ele num síncrotron maior ainda, né? Que eu chamo de super próton síncrotron, SPS, super próton síncrotron. Esse super próton síncrotron foi construído em 1976, né? Ele tem uma circunferência de 7 quilômetros aí, né? E esse super síncrotron, né, consegue então acelerar as minhas partículas, ele vai dando voltinhas, né? E cada vez que ele dá uma volta, você dá um impulso nele, dá uma aceleração nele, até que ele, no final, ele consegue chegar a uma energia final de 450 gigaelectronvolts. Né? Aqui as partículas todas já têm uma velocidade muito próxima da velocidade da luz. Então, a gente já não fala mais em velocidade. Estou com uma velocidade de 0,9999 vezes a velocidade da luz. Né? Já estão todas bem próximas da velocidade da luz, então a gente prefere, na verdade, falar de energia das partículas. Então, a energia de um feixe de partículas, de prótons, né, que sai do SPS, tem 450 gigaelectronvolts. Né? E no final, eu pego esse feixe de partículas, o próton, que sai do SPS, do superpróton síncrotron, e jogo ele num anel maior ainda, que é o LHC. Né? E o LHC, então, que terminou a construção em 2010, né, tem uma circunferência de 27 quilômetros e consegue acelerar feixes, né, até 7 tera-electronvolts. 7 tera é 7 trilhões de eletronvolts. Então, nós conseguimos acelerar, então, prótons até, né,
é uma energia de 7 trilhões de eletronvolts. Tá? E ele, como é um collider, a gente põe, então, dois feixes de prótons girando em sentidos anti-horários, né? E faz com que eles se cruzem, eles batam, né? Tem 4 pontinhos amarelos aqui onde eles se cruzam. Então, na verdade, você tem colisões de 7 com 7, então você tem uma colisão de 14 teraelectronvolts no total. Tá? Na verdade, até hoje, até o momento, nós conseguimos colisões até 13 teraelectronvolts, ainda não chegamos no limite máximo da máquina, não chegamos em 14 teraelectronvolts, estamos ainda em 13 teraelectronvolts. Ok? Então, a mensagem aqui é que o LHC, na verdade, não é um acelerador, mas sim uma sequência de aceleradores, vários aceleradores. Está aqui uma figura mais completa, né? Não só esses, eu mostrei os aceleradores principais envolvidos na aceleração de um feixe de prótons do LHC, mas muitas vezes a gente tira esse feixe para fazer outros experimentos, ou para jogar, ou até mesmo para desacelerar eles, né? Então, o LHC é um complexo gigantesco de vários aceleradores, com vários tubos a vácuo e tudo mais. Tá? Então, essa é uma figura mais completa, um diagrama mais completo. Né? Onde fica o LHC? Né? O LHC, que na verdade significa Large Hadron Collider, né? E eu já vou explicar o que significa cada um desses termos, Large Hadron Collider, né? Ele fica, o LHC fica lá na Suíça, na verdade, na Suíça e na França. Fica na divisa entre a Suíça e a França, bem perto da cidade de Genebra. Né? Então, aqui vocês estão vendo uma foto. Né? Aqui é o laboratório CERN, onde fica onde eu tenho uma sala lá. Né? Então, você vê aqui, essa foto aqui, o que você vê aqui ao fundo é a cidade de Genebra, esse lago grande, esse corpo de água gigantesco que vocês estão vendo aqui, é o Lago de Genebra. Né? Vocês conseguem ver ao fundo os Alpes e o Mont Blanc. Mont Blanc, esse é o ponto culminante, né, da Europa ocidental, que eu tive o prazer já de escalar e já está lá em cima. Né? Então, da minha sala você consegue ver, inclusive, o Mont Blanc. Né? Então, aqui está os Alpes, aqui está a cidade de Genebra, o Lago de Genebra e o laboratório CERN. Né? Então, aqui está a cidade de Genebra. E vocês podem ver aqui, talvez vocês não consigam ver, mas vocês podem ver aqui, esse risco branco aqui é o aeroporto de Genebra. Né? Então, você vê que, na verdade, o laboratório CERN é bem pertinho do aeroporto, né? O que é muito conveniente, porque quando eu mando meus alunos para lá, para Genebra, eles vão do aeroporto direto para o CERN. Né? Temos, na verdade, vans que vão direto do aeroporto para o CERN, então não dá tempo dos alunos irem para Genebra, se divertir, né? Passear, vai tudo para o CERN, trabalha e depois volta direto para o aeroporto. Né? E o que vocês estão vendo aqui, em amarelo, é o anel, né, do LHC, esse anel que tem 27 quilômetros de extensão. Né? Então, o LHC significa Large Hadron Collider, vamos ver por pedaços. Large, porque ele é grande, né? Como eu já disse, né, mais de uma vez, ele tem uma circunferência de 27 quilômetros. Ok? Ele é tão grande, na verdade, né, que fica debaixo, né, de dois países, da Suíça e da França. Né? E, por exemplo, quando você tem luas, né, a maré da Lua causa, na região de Genebra, uma movimentação da crosta terrestre da ordem de 25 centímetros na vertical. Né? Isso faz com que haja uma variação da circunferência de 27 quilômetros de 1 milímetro. Né? Isso por causa da maré. E esse 1 milímetro faz muita diferença para nós. Né? Então, nós precisamos corrigir, né? E o nosso acelerador, então, nós sabemos onde está a Lua e corrigimos pelo movimento da Lua, pelo movimento da crosta terrestre devido à posição da Lua, né? Para acertar e realinhar o nosso feixe. Tá? Então, esse é o tipo de trabalho de engenharia que nós precisamos fazer para manter, né, o nosso feixe no LHC. O LHC também é uma máquina de extremos. Né? Ele é formado, na verdade, por ímãs supercondutores. Né? A supercondutividade aí é a especialidade do nosso professor diretor, professor Pascoal. Né?
E nós sabemos, então, que para chegar em temperaturas para conseguir supercondutores, nós precisamos levar, então, as ligas supercondutoras a temperaturas chamadas criogênicas, temperaturas muito baixas, né? Próximas do zero absoluto, né? Então, nós temos aqui no anel 27 quilômetros de ímãs supercondutores, todos eles mantidos a uma temperatura de menos 271 graus Celsius, né? É o ponto mais frio que existe na Terra, menos 271 graus Celsius. Tá? Então, ao mesmo tempo, dentro do meu LHC, do meu tubo, que vocês já vão ver em detalhes, né? Então, esse tubo é feito por ímãs de dipolo, que são mantidas a menos 271 graus Celsius, mas dentro eu crio colisões, né, que chegam a temperaturas da ordem de 2 trilhões de graus Celsius. Então, eu tenho extremos no LHC, né? A máquina sendo mantida a menos 271 graus Celsius para eu criar colisões que chegam a temperaturas de 2 trilhões de graus Celsius. Tá? Então, esse é o que significa large. Tudo no LHC é large, tudo no LHC é muito grande. Né? Vamos para o hadron. O que é um hadron? Né? Hadron é uma terminologia do modelo padrão de partículas. Né? São, no caso, por exemplo, os prótons. Né? Nós chamamos de hadron as partículas que nós vamos colidir no LHC, tá? Então, no LHC em particular, nós colidimos prótons ou núcleos pesados, como, por exemplo, chumbo, xenônio, né? No próximo período experimental, nós vamos colidir oxigênio também, então nós temos chumbo, xenônio, né? E prótons. Então, esses são os chamados hadrons. Só para vocês terem uma ideia do tamanho desses caras, né? O próton, ele tem da ordem de 1 femtometro. 1 femtometro é 10 a menos 15 metros. Né? 10 a menos 15 metros equivale a 1 quadrilhão de vezes menor do que 1 metro. Tá? Então, nós estamos colidindo partículas, né, que têm um diâmetro de 1 quadrilhão de vezes menor, né, que 1 metro, que foi acelerado num anel que tem 27 mil metros, 27 quilômetros, 27 mil metros. Né? E é por isso que aquele deslocamento de 1 milímetro causado pela posição da Lua é muito importante para mim. Né? Porque nós precisamos corrigir, então, pela posição da Lua. Tá? Então, hadrons são essas partículas, os prótons, chumbos e xenônios, que são acelerados no LHC. Tá? Para vocês terem uma ideia, né? Em 1 segundo, um próton no LHC dá 11.000 voltas. Tá? Então, ele está basicamente na velocidade da luz, bem próximo da velocidade da luz, 0,999999996 vezes a velocidade da luz, 99,99999% da velocidade da luz, né? Portanto, em 1 segundo, ele consegue dar 11.000 voltas, mais ou menos. Tá? E, por fim, collider, né? Por que collider? Porque nós fazemos colidir esses hadrons. Então, na verdade, o LHC é composto por 2 feixes, né? Um circulando no sentido horário e o outro circulando no sentido anti-horário. E em alguns pontos eu consigo fazer com que esses feixes se cruzem, né? E os prótons batam entre si, ou o chumbo aqui, eu fiz um desenho de um núcleo de chumbo, batendo chumbo contra chumbo, próton contra próton, ou, por exemplo, nós já fizemos também próton contra chumbo, fazer um núcleo de próton bater, né, com um núcleo de chumbo. Tá? Então, nessa colisão seria liberado 14 tera electronvolts. Né? Mais alguns números para vocês terem uma ideia da grandeza do Large Hadron Collider. Tá? Nós temos por volta de 400 milhões de colisões por segundo. Então, no LHC ocorrem mais ou menos 400 milhões de colisões por segundo. Né? Todo o tubo, né? Nós temos aí um conjunto, eu disse para vocês que o diâmetro é 27 quilômetros, mas obviamente esse é o diâmetro, a circunferência do anel maior. Mas como vocês viram aí, o LHC é formado por uma série de outros aceleradores e conexões entre os aceleradores. Então nós temos por volta de 100 quilômetros de tubos a vácuo, né? Tubos que são mantidos em vácuo, precisa ser mantido em vácuo porque os prótons e nêutrons, para eles poderem andar rapidamente, eles precisam estar em vácuo, porque se você tiver em ar, o próton vai bater com uma molécula de ar e vai perder energia e não vai ser acelerado. Então, você precisa manter tudo em vácuo, em alto vácuo.
né? Um vácuo vácuo significa vazio, né? Uma pressão muito baixa, né? Uma pressão de 10 elevado a menos 13 atmosfera. Tá? Então, 10 a menos 13, trilhões de vezes menor do que uma atmosfera, né? 100 quilômetros de tubo de vácuo mantido, né? Então, por exemplo, o professor Pascoal, que gosta de criogenia também, né, e adorar, se ele fosse uma fábrica de vender hélio líquido, por exemplo, faria uma fortuna, né, no LHC, porque nós gastamos mais ou menos 120 toneladas de hélio líquido. 120 toneladas de hélio líquido é muito hélio líquido, na verdade, né, existem fábricas que produzem hélio líquido exclusivamente para o LHC. Né? O consumo de energia é da ordem de 120 megawatts, já não é tanto assim, né? 120 megawatts, é uma cidade pequena, mas não é tão grande assim. Né? Mas nós geramos mais ou menos 50 mil terabytes de dados. Tá? Então, é muito dado, né, que a gente gera de informação, né, nessas colisões. Ok? Então, essa é uma noção das grandezas, dos números que estão envolvidos no LHC. Bom, mas o LHC, na verdade, né, outra curiosidade interessante do LHC é que ele, na verdade, como vocês estão vendo aqui uma linha amarela aqui, você fala, mas eu não estou enxergando o LHC. Né? O LHC, na verdade, ele fica debaixo da terra. Né? E isso porque, obviamente, você não pode, 27 quilômetros é bastante. Né? Se você tivesse que comprar o terreno, acima, se vocês olharem a foto aqui, acima está cheio de fazendas, né? Cidades, pequenas vilas francesas ali, fantásticas, com vários restaurantes fantásticos ali, né? E bastante campo com plantações, vacas, leiteiras e assim por diante, né? Mas o LHC tudo fica, então, na verdade, debaixo da terra, porque não tinha como comprar toda essa terra, né? E também por uma questão de segurança, né? Então, ele fica todo debaixo da terra, por volta de 100 a 150 metros de profundidade. Varia, o anel não é perfeitamente, a profundidade não é igual em todo lugar, porque se vocês olharem mais próximo de nós aqui, para trás da foto, né, é como se essa foto foi tirada de uma serra chamada as Montanhas de Jura, porque é onde foi encontrado os primeiros ossos, né, de dinossauro, né, da época jurássica, né? Então são a Serra das Montanhas de Jura. Então é uma região que é um pouco mais alta, né? Então a profundidade é um pouco maior, 150 a 170 metros, mais próximo lá do lado oposto dessa foto, lá perto do Lago de Genebra, perto do aeroporto, a profundidade é por volta de 70 metros. Então o anel a profundidade não é exatamente igual em todo lugar, porque a parte de cima não é igual em todo lugar, né? Mas na média aí nós ficamos a 100 metros de profundidade, tá? E dentro desse anel, que eu desenhei aqui em cinza, então debaixo da terra também nós precisamos construir nossos experimentos, onde nós vamos rodar os experimentos. Então, aqui, né, está o experimento Alice, tá? Já do lado francês. Né? Temos o outro experimento fica bem no CERN, basicamente no CERN, no laboratório CERN, debaixo do laboratório CERN, que chama experimento Atlas. Né? Um outro experimento fica bem pertinho do aeroporto, né? Esse é pior do que eu, né? Os meus colegas do Rio de Janeiro que participam desse experimento, então o aluno precisa quase que não sair do aeroporto, né? Vai direto para o experimento ali, o LHCb, né? E um que fica bem longe, já na França também, mas bem mais longe, chama CMS, tá? Então nós temos 4 principais experimentos do LHC, todos eles, né, debaixo da terra, né, no subsolo. Tá? Bom, então esse é o meu equipamento. Né? E o que acontece na colisão? Né? Qual é o equipamento, qual é o meu microscópio, o que eu tenho que construir, né, para ver o que tem dentro do próton? Né? Então, para isso, eu preciso entender e explicar para vocês o que acontece numa colisão do LHC. Tá? Então, você tem os dois feixes batendo, e depois que eles batem, né, muita energia é depositada, e essa energia acaba virando novas partículas. Então, você tem dois
aqui é uma simulação, desculpa, não é uma simulação, é um evento real, tá? Cada risquinho que vocês estão vendo aqui é a trajetória de uma partícula carregada, né? Que foi produzida na colisão. Então, numa colisão, essa é uma colisão de chumbo contra chumbo, né? Então, você tem dois núcleos de chumbo colidindo um contra o outro e você tem milhares de partículas sendo produzidas numa única colisão, tá? Então, entram dois núcleos, né? Dois núcleos de chumbo e saem milhares, né, de prótons, píons, todas aquelas outras partículas que eu mostrei na transparência anterior, lambdas, ômegas, o alfabeto grego inteirinho está aí, né? E eu preciso, então, obviamente, medir cada uma dessas partículas, verificar a trajetória de cada uma dessas partículas. Então, cada tracinho desse, isso aqui não é um desenho, isso de fato é uma foto de um programa que reconstruiu um evento real, né? Você tem cada risquinho desse, é uma partícula medida, numa colisão, tá? Para fazer isso, então, eu preciso ter uma câmera digital fantástica, né? Minha câmera digital fantástica, como eu disse para vocês, tem 4 lá, mas a mais bonita é chamada Alice, né? Alice é o experimento do qual eu faço parte, né? Essa é uma foto tirada durante o período de construção do Alice, tá? Que ele tem esse formato toroidal, né? Simétrico em torno do feixe. Então, o feixe passa bem no meinho aqui, né? E acontece ali, e em volta dele, então, eu construo minha câmera tridimensional, né? Ele tem uma altura de 16 metros, para vocês terem uma ideia, porque na foto a gente perde a noção, né? Então, ele tem uma altura de 16 metros, tá? E aí, então, dentro dele acontecem essas colisões e aparecem essas trajetórias dessas partículas, e o meu detetor, o que ele faz é medir as trajetórias dessas partículas, né? O caminho dessas partículas. O experimento Alice tem a participação de 4 instituições brasileiras, né? A Unicamp, a USP, a Federal do Rio Grande do Sul, em homenagem ao professor Orlando, né? E a Federal do ABC. Então, são essas as 4 instituições brasileiras que fazem parte, né? Mas existem instituições brasileiras que fazem parte dos 4 experimentos do LHC. Okay? Ups, né? Uma outra visão do meu detetor, né? Do detetor Alice, para vocês verem, né? Então, esse é um desenho, que não, obviamente ele fica tudo debaixo do que nós chamamos de caverna, né? A 150 metros de profundidade, tá? Então, não dá para tirar uma foto dele inteira, né? Então, o que dá para fazer é mostrar para vocês um desenho esquemático, né? Ele parece uma cebola, porque é uma sequência de diferentes detetores, começando aqui no meio, por um detetor de silício, verdinho, depois um detetor a gás, né? Detetores são como câmeras fotográficas tridimensionais de alta resolução, né? Então, eu vou tendo camadas de detetores diferentes exatamente para medir a partícula que vai atravessando todas elas e vai medindo as diferentes características das partículas que atravessam ela, né? Para vocês terem uma ideia, então, eu falei para vocês a altura desse detetor, vocês estão vendo aqui no desenho 2 pessoas, né, o desenho de 2 pessoas, para vocês terem uma noção do tamanho do detetor, né? Ele tem uma altura de 16 metros, mas a precisão com que eu consigo determinar a posição de uma partícula dentro do meu detetor é de 10 microns. Para vocês terem uma ideia do que é um micrômetro, né? 10 elevado a menos 6, né? É 1 milhão de vezes menor do que 1 metro, né? Essa é uma foto de um fio de cabelo, e esse aqui, esse quadradinho vermelho, é o tamanho de 1 micrômetro, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu consigo determinar uma precisão melhor do que 10 microns, né, num detetor que tem um tamanho de 16 metros e 20 de comprimento aqui, tá? Então, ele tem 16 metros de altura e 20 de comprimento. Essa é a precisão que eu consigo, essa é a precisão que eu preciso ter para medir, então, uma colisão de partículas no LHC, né, para fazer um evento como esse, uma reconstrução de eventos como esse. Então, vem 2 feixes aqui, eles batem no meio do meu detetor, né, e eu consigo, então, medir as milhares de trajetórias que saem e utilizando esses diferentes detetores, tá? Então, tudo é fantástico e grandioso e impressionante no LHC, né? Para vocês terem uma ideia, esse é um evento também real,
medido de colisão de chumbo-chumbo no LHC, uma energia um pouco menor, 2,8 teraelectronvolts, né? Essa é uma reconstrução de um dos primeiros eventos que nós medimos no LHC, foi em novembro de 2010, no experimento ALICE. Cada risquinho desse, cada tracinho desse equivale a uma partícula que foi medida e reconstruída, tá? Analisada e reconstruída. E nesse experimento, quando a gente colide chumbo com chumbo, a gente está querendo estudar o Big Bang, recriando as mesmas condições do Big Bang e vendo, depositando uma grande quantidade de energia e fazendo com que esse sistema formado, chamado de quark-gluon plasma, evolua como um mini Big Bang, tá? Então, esse é um evento de um micro Big Bang. Obviamente, para você fazer uma imagem como essa, né, não é só pela beleza da imagem, a gente está interessado em entender cada uma dessas partículas. Então, para você obter as características de cada uma dessas partículas, você precisa ter, então, um poder computacional gigantesco, né? Nós conseguimos analisar, veja, minha câmera fotográfica tem uma pixelização, uma precisão de 10 microns, e ele tem um tamanho, né, de 16 metros por 20 metros, né? Um volume de 16, e é uma câmera tridimensional. Então, vocês já podem imaginar o número de pixels que tem o meu detetor, que é gigantesco. Então, para eu poder analisar tudo isso, eu preciso ter um supercomputador, um computador super rápido, né? Essa é uma foto do data center do CERN, né? Que também fica no subsolo lá no CERN, tá? Então, vocês estão vendo o número gigantescos de racks de computadores, esse é o cluster que nós temos, né? Operando lá, e que ele precisa operar muito rapidamente, exatamente para poder reconstruir um evento medido nos nossos detetores. Então, toda vez que a gente que acontece uma colisão, e lembra, acontecem mais ou menos 400 milhões de colisões por segundo, né? Toda vez que acontece uma colisão dessa, né, saem milhares de partículas que atravessam o meu detetor, eu tenho que calibrar, eu tenho que verificar se o evento é bom, eu tenho que ir lá e reconstruir cada um deles, conectar os pontinhos e formar uma linha, formar uma trajetória, dar uma analisada neles, né, selecionar e tomar uma decisão. É um evento legal, quero guardar esse evento, eu não quero guardar, quero guardar. Então, vou comprimir ele para diminuir um pouquinho o tamanho dele e salvar, né? Hoje, nós conseguimos salvar com mais ou menos 10 a 100 kHz, né? Só para vocês terem uma ideia, 1 kHz, você teria que fazer todo esse processo que eu escrevi aqui em 1 milissegundo, né? 1 milionésimo de segundo, 1 dividido por 1000, né? Então, 1 milionésimo de segundo, eu tenho que fazer tudo isso e salvar a minha informação, né? Se eu fizer isso em 1 milionésimo de segundo, eu consigo, então, salvar 1000 eventos por segundo. Só que eu tenho 400 milhões de eventos acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, eu preciso melhorar essa capacidade e, para isso, então, a gente precisa de algoritmos melhores, algoritmos mais rápidos e computadores melhores, computadores mais rápidos. É por isso que nós precisamos, então, dos chamados supercomputadores, né? Não só supercomputadores, mas eu preciso de uma super rede de computadores, tá? Nós criamos uma rede dedicada para fazer análise, né? Que chama GRID, tá? GRID é como se fosse um upgrade da internet, que ela é dedicada, né? Ela faz um compartilhamento não só de informações, mas um compartilhamento de poder de processamento, né? Então, um aluno aqui em Campinas, sentado na casa dele, ele se loga no GRID e põe um trabalho para rodar no GRID, e o GRID, não interessa onde ele está rodando, pode ser que esteja rodando na China, pode ser que esteja rodando nos Estados Unidos, pode ser que esteja rodando na Europa, não interessa, ele está rodando em algum lugar, porque nós temos essa rede dedicada, né, de análise de dados, chamada GRID. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, na data de 20 de março de 2014, obviamente nós temos várias ferramentas para monitorar esse GRID, né? Em 20 de março de 2014, nós tínhamos 41 mil processos sendo analisados no GRID do experimento ALICE, só do experimento ALICE. Lembra que são 4 experimentos no LHC. 41 mil processos. Processo significa um aluno vai lá e manda fazer uma calibração, é um processo. Então, você tem 41 mil processos rodando ao mesmo tempo dentro do GRID do ALICE. Então, nós precisamos de uma super rede de computadores dedicada, obviamente, com uma velocidade de internet muito boa, né? Bom, além de supercomputadores e super rede de computadores,
né, eu preciso de super colaborações de pesquisadores, né, porque a tarefa é muito grande. Nós precisamos de especialistas de todo tipo, né, e de todo lugar. Tá? Então, essa é uma foto que nós tiramos lá embaixo na caverna, né? Você vê ao fundo aqui o Alice, tá? O experimento Alice aqui em vermelho, né? E é uma foto que nós tiramos. O Alice hoje tem, não nessa foto, mas hoje tem por volta mais do que 1.500 membros, 1.500 pesquisadores, né? Participando dessa colaboração. Então, é uma super colaboração, uma colaboração gigante de pesquisadores, todos trabalhando junto com o mesmo objetivo, né? São pesquisadores do mundo inteiro, então realmente é uma torre de Babel, né? Nós temos aqui do lado direito, eu mostro para vocês o mapa mundi, em vermelho são os países que fazem, são 37 países que são membros só do experimento Alice, tá? Então você tem 37 países de 154 instituições, então você tem gente do mundo inteiro. Você imagina trabalhar com gente do mundo inteiro, né? E todos com o mesmo objetivo. Você precisa criar uma estrutura organizacional igual às das empresas multinacionais, né? Exatamente para a gente poder trabalhar de uma forma coerente e coordenada, né? Então, temos toda uma estrutura, temos o líder, que chama spokesperson, depois você tem os deputies, que são os vice-líderes, e assim por diante. Então, nós também temos trabalhamos também como administradores de pesquisa dentro da colaboração Alice. Tá? Então, é uma experiência fantástica, né? Essa é a sala de controle do Alice, né? É daqui que nós controlamos os nossos detetores. Ele fica na superfície, lá na França, em cima a 150 metros acima do detetor Alice, né? Então, aqui é um dia comum de trabalho. Você vê que num dia comum de trabalho já tem bastante pessoas, não tem 1.500 pessoas, obviamente, né? Mas eles estão todos, cada um com sua função, cada um cuidando de um detetor, fazendo um trabalho, alguma coisa desse tipo, tá? Então, parece aqui uma sala da NASA, por exemplo, né? Que tem vários computadores, em todas as paredes da sala você tem, então, computadores, cada um com a sua função, cada um mostrando uma informação importante, tá? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, um aluno da Unicamp desenhou um sistema que organiza as várias telas, as várias informações de um detetor que está chegando, né? Então, é muito importante isso também, tá? Obviamente, a gente toma esse monte de dados, tenta analisar esse monte de informações, nós precisamos nos reunir, somos cientistas, nós nos reunimos para discutirmos nossos resultados, como qualquer colaboração, né? Só que, como nossa colaboração tem 1.500 pessoas, qualquer reunião nossa acaba virando quase que uma conferência, né? Essa é uma foto da sala de conferências do laboratório CERN, tá? De uma reunião de colaboração do experimento Alice. Então, você vê, parece uma conferência, né? Estou sentados, né? Essa é uma foto antiga, na verdade, que tem pouca gente com laptop. Hoje em dia, quando você vai lá numa reunião, você vê tá todo mundo com seu laptop, você vê que o auditório já é feito com tomadas na frente de cada cadeira, para cada um poder sentar com seu laptop e trabalhar, tá? E lá na frente tem o palestrante mostrando seus resultados, né? Claro que nós temos reuniões menores, em subgrupos, nós organizamos a colaboração em subgrupos, senão não dá para trabalhar, né? E temos sub-reuniões, reuniões divididas em vários países no mundo, né? Essa foto da esquerda foi tirada, se eu não me engano, em Praga, a do meio foi tirada na Rússia, né? Em Dubna, na Rússia, e a da direita na Índia. Então, tem várias reuniões acontecendo em vários lugares do mundo. Obviamente, nos conectamos também. Eu, por exemplo, tenho 3, 4 reuniões semanais, né? Toda semana, à distância, né? Por conexão de vídeo, né? Então, nós temos várias reuniões semanais e também reuniões presenciais. Bom, tínhamos reuniões presenciais, né? Onde, então, a gente tinha essas pequenas reuniões. Então, é assim que é trabalhar nessas grandes colaborações, né? Obviamente, são colaborações com colaboradores do mundo inteiro, então, muitas vezes, a reunião começa às 2 da manhã, porque 2 da manhã para você é 2 da tarde para o cara que está na Índia ou na China, ou assim por diante, tá? Bom, além da super colaboração de pesquisadores, nós precisamos ter super alunos, né? Aqui eu mostro para vocês os alunos que trabalharam, essas 2 fotos, né? A primeira da esquerda, que tem 3 alunos aqui, é a primeira turma que eu mandei para o CERN, os primeiros alunos que eu mandei para o CERN.
né? 2 desses aqui são professores hoje, o do meio aqui é o professor Davi, que é professor do nosso Instituto de Física, aqui ele ainda era meu aluno de doutorado. Ao lado dele tem o Gustavo, que hoje é um professor da Federal de Alfenas, Universidade Federal de Alfenas, e ao lado do Davi, a Bárbara, que trabalha com física médica na Itália hoje, se eu não me engano, né? Então, todos foram para o CERN e hoje continuam fazendo suas pesquisas em diferentes lugares do mundo. E do lado direito, o meu aluno mais fresco, digamos assim, né? Que é o Gabriel, que esteve recentemente no CERN, recentemente não, ano passado, foi antes da pandemia, né? Também trabalhando no CERN. Então, esses são todos super alunos, que nós precisamos de super alunos para poder realizar esses trabalhos. Temos visitas ilustres, às vezes, né? Ano passado nós tivemos a visita do astronauta, Marcos Pontes, né? Que foi visitar e conhecer um dos nossos trabalhos aqui, então tive lá o prazer de apresentar para ele um dos trabalhos desenvolvidos aqui no Brasil, que é um chip, eu já vou falar um pouquinho dele, mas é um chip que nós desenvolvemos no Brasil para ser utilizado dentro do experimento Alice, então estava mostrando para o astronauta Marcos Pontes esse chip, né? Agora, o CERN e o LHC é muito além da ciência básica, né? Então, tem muita coisa que é feita no CERN, né? O objetivo principal do CERN, claro, é a pesquisa básica, mas existem produtos que saem de todo esse desenvolvimento tecnológico que vai em benefício à sociedade. Então, nós temos departamentos inteiros dedicados a fazer a transferência de conhecimento, a transferência de tecnologia. E nós temos projetos que têm desenvolvimento de tecnologia para a área médica e biomédica, obviamente, né? Com o uso dos nossos detetores para medir, para medicina, para o diagnóstico, radioterapia, assim por diante. Temos, obviamente, uma parceria muito grande com a indústria aeroespacial, né? Detetores nossos são utilizados, por exemplo, em arqueologia, né? Ou medidas ambientais, para melhorar processos industriais e assim por diante. Então, tem muitos, se vocês forem no site do CERN, está aqui www.cern.ch, existe toda uma parte que mostra páginas e páginas de projetos que estão sendo desenvolvidos hoje de parceria com o CERN para fazer transferência de conhecimento e desenvolvimento de tecnologia para aplicações, né? Mas eu, obviamente, trago para vocês uma aplicação que saiu do CERN, que foi importante para todos nós, que é a internet, a www, né? Vocês estão vendo aqui, essa foto que vocês estão vendo aqui, é uma foto que está lá no CERN, essa máquina, né? Que está lá no CERN. Se vocês forem no CERN, tem um museu, e no museu está esse computador, que é o primeiro servidor www do mundo, né? Esse servidor www, em 1990, o Berners-Lee, que é oficialmente reconhecido como criador da internet, trabalhava no CERN, né, e desenvolveu lá o protocolo de transferência de hipertexto, né, chamado Hypertext Transfer Protocol, que nós chamamos de HTTP, né, e esse cara, em 1990, ele desenvolveu isso, e também desenvolveu uma linguagem para fazer essas transferências, que é chamada de HTML, né, Hypertext Language, Markup Language, né, HTML, certo? E o primeiro servidor www, né? Para vocês terem uma ideia, o CERN não quis patentear, né? Na verdade, deixou livre de qualquer royalty o uso da www, e é por isso que hoje nós temos internet livre aí para todo mundo, né? O protocolo é livre, certo? Então, isso é uma descoberta, uma criação feita lá no laboratório do CERN. Obviamente, como eu falei para vocês, vários dos detetores que a gente cria para esses experimentos, né, esses detetores fantásticos de alta precisão, hoje são utilizados em medicina, né, em tomógrafos, por exemplo, tomógrafos PETs, tomógrafos computadorizados. Então, conseguimos utilizar e cada vez mais melhorar, né, os nossos detetores, por exemplo, aumentar a sensibilidade dos detetores de radiação, de forma que a gente possa fornecer menos radiação para o paciente e ter uma resolução de imagem melhor, né? Então, esses são vários projetos que ocorrem no CERN para melhorar a eficiência dos equipamentos médicos, né? Então, está aqui
um detetor que eu trabalhei há muito tempo atrás, que hoje é utilizado na área médica. Tá? A tecnologia é utilizada, né? Obviamente o detetor não, mas a tecnologia desenvolvida para aquele detetor é utilizada na área médica, né? Como eu falei para vocês, mais recentemente, você vê aqui uma foto de um chip de eletrônica, né, que foi desenvolvido aqui pelo grupo Alice de São Paulo, chama chip Sampa, né, porque foi desenvolvido em São Paulo. Você vê aqui a data 2017, né? E nós terminamos, foi o projeto de doutorado de um aluno lá da USP, em conjunto com nós físicos, né? E desenvolvemos esse chip para ser utilizado no experimento Alice. Está sendo, já foi instalado no experimento Alice e vai ser utilizado lá. E, por exemplo, na Unicamp agora estamos estudando esse chip para aplicações em outras áreas, em outros detetores, como, por exemplo, aplicação na área médica, né? Esse é um outro chip aqui do lado direito. Eu mostro aqui a foto do Medpix 3, que é um chip desenvolvido, um detetor desenvolvido para aplicações de produção de imagem, né? Que também não, está sendo utilizado na área médica. Ok? Então, vários dos equipamentos, a tecnologia desenvolvida é utilizado hoje em outras áreas. Bom, assim eu termino minha apresentação. Acho que eu passei um pouco do tempo aqui, né? Eu começo de novo com o meu primeiro slide, né? Que é observar a natureza, olhar para o céu, né? E nessa minha jornada, olhando para o céu, tentando responder a pergunta do que é feito a natureza, do que é feito tudo, né? Encontrei, então, grandes desafios, mas principalmente grandes alegrias, né? A alegria de poder entender a minha caneca, né? Entender as partes da minha caneca, construir detetores grandes e fantásticos, né? E, claro, trabalhar e viajar pelo mundo todo, conhecendo e colaborando com gente do mundo inteiro. Obrigado. Muito obrigada, professor Jun. Bom, então vamos começar a parte das perguntas. E, como é de costume, por favor, o pessoal que está no Zoom, levante as mãos, quem quiser fazer a pergunta, que nós vamos dar a oportunidade da abertura do microfone e vocês poderão fazer a pergunta diretamente para o professor. O pessoal que está no Facebook, por favor, digitem lá suas perguntas, que nós também vamos ler as perguntas aqui e o professor responderá as perguntas de vocês. Então, fiquem à vontade. Quem quiser fazer a pergunta também no chat do Zoom, também é possível, tá? Bom, nós já temos uma pergunta aqui no Facebook. Vamos começar com ela. A pergunta, professor Jun, é do Lucas Menezes e ele faz a pergunta sobre aquele cubinho que você comparou ao fio de cabelo. Ele pergunta se esse cubo o tamanho dele é o tamanho do pixel da imagem gerada ou o tamanho da partícula que consegue ser discernida pelo experimento? É uma ótima pergunta. Na verdade, assim, como eu falei para vocês, uma partícula, né, é muito menor do que... ali eu coloquei 10 microns, né? Um micron é 10 elevado a menos 6, é 1 milhão de vezes menor do que 1 metro, né? Então, 10 elevado a menos 6. Esse é o tamanho de um micron. A resolução, a precisão com que eu consigo determinar a posição de uma partícula é de 10 microns no detetor. Então, aquele cubinho lá é o tamanho de 10 microns. O tamanho de um próton é 10 elevado a menos 15 metros. Então, você vê que ele é mais do que 1 milhão de vezes menor do que um micron, né? 10 a menos 15 para 10 a menos 6, 10 a menos 9, então é 1 trilhão de vezes menor do que um micron, tá? Então, o tamanho de um próton é 1 trilhão de vezes menor do que um micron. E eu consigo... Então, assim, respondendo a sua pergunta, Lucas, aquela é a precisão que eu tenho para determinar a posição de uma partícula. Tá? Então, é como se fosse o megapixel da minha câmera, né? Então, sei lá, é o tamanho do pixel da minha câmera fotográfica. Obrigada, professor Jun. Vamos agora para uma pergunta aqui do Zoom. Por favor, professor Alberto Sá.
Grande Alberto! Oi, João. Posso fazer já a pergunta? Diga, Alberto. Oi, João. Obrigado, parabéns pelo seminário. A minha pergunta, ela contém uma provocação, como você vai entender. Na revista Quanta Magazine dessa semana, que eu já deixo a dica para os estudantes, que é uma revista de divulgação online muito interessante, tem um artigo que se chama Contemplando o Fim da Física. E essa é uma história que a cada 20 anos ela ressurge, e a ideia é mais ou menos o seguinte, que teorias como essas que você trabalha, a teoria de partículas, elas são tão precisas e elas são corretas em qualquer aproximação que você consiga testar hoje em dia, que isso acaba desafiando o progresso da física, porque as pessoas ficam com a impressão de que não tem nada mais para ser descoberto. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Olha, é um absurdo. Estamos muito longe da física, né? Quer dizer, apesar de eu ter contado a história de uma forma mostrando sempre a ordem e o caos, né? Quer dizer, a gente encontra a ordem. Só de olhar pela história, você vê isso, né? Quer dizer, a gente começa a observar a natureza, vê uma bagunça, não entende muito bem, mas a gente consegue eventualmente encontrar a ordem, né? Um modelo que descreve isso bem. Só que aí a ordem se quebra. Uma partículazinha, o muon que estava ali, quebrou tudo. Na verdade, eu começo a descobrir um monte de partículas e vira o caos de novo. E isso acontece ciclicamente na história, na nossa história, né? As teorias vão evoluindo, mas as perguntas também, né? Hoje nós temos e as observações também, né? Acho que eu não preciso dizer, eu entendo que é uma provocação, né? Não preciso dizer para você, principalmente, e para a professora Flávia, que são especialistas nisso, nós temos observações hoje que comprovam que nós não entendemos nada do universo, né? Nós não entendemos 95% do universo, certo? A matéria escura e a energia escura. Não entendemos, não sabemos, né? Então, estamos muito longe, na verdade, cruzamos essa fronteira, né? Eu vi isso, nós vivenciamos isso, né, Alberto? Acho que quando nós éramos alunos lá, né, na velha gloriosa USP, a gente não existia matéria escura e energia escura, né? Não tinha isso ainda, certo? E hoje nós sabemos disso, nós confiamos que existe isso, nós acreditamos nas medidas que foram feitas, né? Só que nós não sabemos explicar, né? Então, eu acho que essa geração tem esse privilégio de fazer parte de um momento histórico onde o nosso conhecimento estava bem consolidado e a coisa quebrou novamente, né? Quer dizer, estamos vivendo isso agora, né? E quem sabe, né? O futuro prêmio Nobel está aí que vai dar uma explicação para tudo isso. Mas então, assim, essa afirmação de que estamos próximo do fim da física para mim é um absurdo. Muito pelo contrário. Voltamos a não saber nada, basicamente. O que é fantástico, o que é empolgante, o que é legal para nós. Não porque vai manter nosso emprego nem nada, mas sim porque nos mantém curiosos, né? É isso que nos mantém vivos. Professora Flávia? Ok, obrigada, professor João, obrigada, professor Sá. Bom, vamos mais a uma pergunta do Facebook, a pergunta agora é do Bruno Malvestil, e ele pergunta se é possível estudar a natureza dos neutrinos nos aceleradores de partícula? Desculpa, eu perdi o nome. Ele chama Bruno Malvestil. Olá, Bruno. Claro que é, claro que é. Na verdade, existem grandes experimentos de neutrinos em aceleradores, né? Porque, como eu falei para vocês, neutrinos eles interagem por interação fraca, né? Que é um tipo de interação. Na verdade, existem alguns decaimentos, algumas partículas decaem e emitem neutrinos.
Mas as partículas comuns, como o próton, por exemplo, ele não decai, né? Pelo menos não no tempo normal, no tempo de vida nossos, né? Ele não decai. Então, você precisa criar partículas instáveis, né? Para forçar eles a decaírem. Em particular, o píon, por exemplo, decai por interação fraca, né? E produz um píon. Então, você pode fazer, na verdade, um acelerador para criar colisões, e dessas colisões tirar essas outras partículas, os píons, por exemplo, né? Os píons, e fazer com que esses caras decaiam emitindo neutrinos. Então, na verdade, você pode utilizar um acelerador, é utilizado um acelerador para criar um feixe secundário que vai decair e emitir um feixe de neutrinos. Então, por exemplo, no laboratório Fermilab, que é um laboratório em Chicago, nos Estados Unidos, né? Existe o Fermilab, tem um acelerador, o Tevatron, que acelera prótons, né? Um feixe de prótons a uma energia alta, né? E você faz esse feixe de prótons bater num alvo e produzir milhares de píons, e você então você direciona esses píons e esses píons decaem emitindo neutrinos, né? Ele emite neutrinos, emite muons também. Muons você tira fora, você põe um campo magnético que faz com que eles se desviem e fica só o neutrino, e esse neutrino é o neutrino que te interessa, que você quer medir. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é possível, não só é possível, como é feito o uso de aceleradores para estudar a física de neutrinos. Obviamente, existem outras formas de estudar neutrinos, porque o nosso Sol produz neutrinos, raios cósmicos que interagem, que nem no acelerador, o raio cósmico bate na atmosfera, cria um monte de píons, né? Acontece uma colisão, como se fosse do LHC, só que na atmosfera, cria um monte de píons, esses píons decaem, né? E no decaimento chega a neutrinos. Então, você tem neutrinos atmosféricos, você tem neutrinos solares, neutrinos que vêm de supernovas, né, explosões de estrelas, extragalácticas. Aí é o domínio do professor Orlando. Então, vou parar por aqui antes que eu fale alguma besteira. Mas sim, respondendo a sua pergunta, sim. Temos experimentos de aceleradores com neutrinos. Não no LHC. Ok, obrigada novamente. Bom, vamos a uma pergunta, então, do chat do Zoom. Bom, eu vou ler a pergunta aqui. O professor Pascoal vai ler a pergunta, por favor. Obrigado, João, pela palestra, foi excelente. Eu vou ler a pergunta, então, a pergunta do Guilherme Araújo, João. Ele quer saber se existe alguma correlação entre partículas subatômicas sem carga elétrica, neutrinos, matéria escura e energia escura. Tudo bem, Guilherme, olha, vamos lá. A primeira correlação que eu te digo, assim, todos não têm carga elétrica, né? Pelo que você falou para mim. Então, neutrinos, matéria escura bom, energia escura a gente nem sabe o que é, né? Mas, assim, obviamente eles não têm carga elétrica, porque se eles tivessem carga elétrica, eles estariam interagindo por interação eletromagnética, portanto, eu seria capaz de medi-las, ou pelo menos sentir a presença deles devido ao campo, à interação eletromagnética. Então, todas elas não têm interação eletromagnética. Então, para nós sermos capazes de medir essas partículas, elas precisam, de alguma forma, interagir conosco, interagir, em particular, com o nosso detetor. E as interações que nós conhecemos são aquelas que eu coloquei para você: interação forte, interação eletromagnética, interação fraca, né? Então, neutrino, em particular, nós conseguimos medir eles exatamente porque ele interage fracamente. Então, o neutrino chega, né? E bate numa partícula, interage fracamente, e aí vira outra partícula, e eu meço esse processo aí, né? Então, essa é a interação. Agora, a matéria escura, ela não interage da forma como a gente conhece. Ela interage, veja que eu deixei uma coisa de fora do meu modelo padrão de partículas, e eu tomei esse cuidado de chamar de modelo padrão de partículas, porque existe uma quarta interação ali, então tinha interação forte, eletromagnética e fraca, né? Tem a interação de Higgs com o campo de Higgs, mas essa dá a massa das coisas, né? Mas existe uma outra interação que a gente conhece bem, né? Que é a gravitacional.
Todos nós sentimos a interação gravitacional, certo? E essa a gente não consegue encaixar dentro da nossa teoria, né? Dessa estrutura de teoria, né? Então, assim, a matéria escura a gente não consegue explicar por nenhuma dessas interações do modelo padrão de partículas, porque ela não interage, ou aparentemente ela não interage dentro dessas interações. Aparentemente, eu não sei te dizer, tá? Então, assim, a correlação que eu posso enxergar entre essas partículas é que elas não têm carga, que elas interagem um pouco, por isso eu não consigo medi-las, pelo menos não a priori. Tá? Perfeito, vamos dar então a oportunidade para o Fernando, que está com a mão levantada. Por favor, Fernando, ligue o seu microfone e pode fazer a pergunta. Boa noite, professor Jun. Boa noite. Primeiramente, obrigado pela palestra, ela foi muito boa. E em alguma das imagens que você mostrou os eventos reais, eu posso presumir que a evolução deles ocorre exatamente ao mesmo tempo, radialmente. Só que, quando você tem tantas partículas, a deposição dela no detetor ocorre também ao mesmo tempo. Como você consegue separar essa interferência para identificar um único caminho ou um único trajeto para ver um decaimento específico? Tá, vamos... boa noite, Fernando. Tudo bem com você? Não é ao mesmo tempo, primeiro de tudo, né? Na verdade, porque elas estão viajando próxima da velocidade da luz. A velocidade da luz não é infinito, ela é finita, né? Então, a partícula viaja pelo meu detetor a uma velocidade próxima da velocidade da luz, né? Mas isso não é infinito, então não é a priori ao mesmo tempo. Mas na escala macroscópica aqui, de fato, né, aconteceu um evento, pá, aparece tudo aquilo lá, né? Porque a velocidade da luz é muito rápida, né? Aí, então, assim, você tem mais ou menos, sei lá, 5.000 partículas carregadas atravessando o meu detetor, né? E eu preciso ser capaz de separar a carga depositada por essas partículas de uma partícula da carga depositada da outra, né? É por isso que eu preciso de um detetor que tem uma precisão de 10 micrômetros, né? Quer dizer, eu tenho um detetor que aí você tem que fazer a conta. Nós temos um detetor, esse tambor que vocês estão vendo aqui né, eu acho que, deixa eu ver se eu consigo voltar. Nesse gráfico da direita aqui, eu já dei uma... já transformei em arte aqui, mas né, é um evento do Alice, certo? Ele tem um comprimento de 10 metros e um diâmetro de 10 metros. Então, é um cilindro que tem um diâmetro de 10 metros e um comprimento de 10 metros, né? Só que dentro dele é como se fosse uma câmera com a pixelização de 10 microns. Como se você tivesse, né, 10 microns, 10 microns, 10 microns, até dar 10 metros ali, né? Então, você tem uma pixelização muito grande. É por isso que você consegue separar, né, as milhares de trajetórias de partículas que atravessam o detetor ao mesmo tempo, entre aspas. Ok? Ok, muito obrigado. Ok, nós vamos a mais uma pergunta do chat com o professor Pascoal. Muito bem, nós temos uma pergunta aqui, Jun, do Vinícius Gabriel. Ele quer saber, com colisões de energias tão grandes, é possível ocorrerem explosões como se fosse uma bomba atômica? Vinícius, né? Boa noite, Vinícius. Não, na verdade, veja, a energia, né, eu pus para vocês lá 14 teraelectronvolts, né? Tera é trilhão de eletronvolts, né? Então, nós temos uma colisão que deposita 400 trilhões de eletronvolts, que parece ser muito, né? Você fala assim, nossa, é equivalente a você acelerar um próton com uma diferença de potencial de 400 trilhões de volts, né? Quer dizer, é muita energia. Do ponto de vista macroscópico, não é muita energia, né? É energia
que você pega uma borracha de escritório, a borracha que eu tenho aqui em cima da minha mesa, aqui, levanta ele um pouco para cima aqui, 1 centímetro da mesa e solta ele. Essa é a energia potencial que a borracha ganha, né? Então, e você solta ele, né? Só que, mas mesmo assim, a gente, como assim, né? Quer dizer, é pouca energia ou muita energia? Não, veja, a quantidade de energia do ponto de vista macroscópico é muito pouca, é eu levantar uma borracha e derrubar. Mas se eu concentro essa energia num espaço muito pequeno, que é o tamanho de um próton, né? O que me interessa, na verdade, é densidade de energia, né? Então, densidade de energia é energia dividida pelo volume. Então, você imagina, eu tenho uma quantidade de energia, talvez não seja macroscopicamente muito grande, só que eu concentro ela num volume muito, 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 muito pequeno, o que significa que a minha densidade de energia fica muito, 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 muito alta, né? Então, é isso que faz. Mas, no final, a quantidade de energia de uma colisão não é, do ponto de vista macroscópico, não é grande. Então, você não tem como explodir as coisas, né? Agora, essa sua curiosidade, obviamente, muita gente tinha, e até de forma ingênua, né? Quando a gente começou, na verdade, antes do LHC, eu trabalhei num outro acelerador chamado RIC, nos Estados Unidos, em Nova York, né? E quando nós ligamos o acelerador, eu tive o privilégio de ver 2 aceleradores sendo ligados ao longo da minha carreira, o que é fantástico. Mas quando, na época do RIC, o RIC ia ser ligado, algumas pessoas achavam que a quantidade de energia ia ser tanta que a gente poderia criar uma explosão e criar um buraco negro. Buraco negro esse que, eventualmente, fosse engolir a Terra, né, e tudo mais aqui, o sistema solar e tudo mais, né? Então, que a gente fosse criar um buraco negro, mini buraco negro, esse buraco negro começaria a engolir as coisas né? Isso foi comprovado cientificamente que não era possível, né? E uma das coisas que eu posso lhe dizer é o seguinte: raios cósmicos que eu já mencionei, que são partículas altamente energéticas, elas estão bombardeando a atmosfera da Terra o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. E então elas vêm da galáxia ou de fora da galáxia, né? Tem um pessoal no Instituto de Física que estuda esses raios cósmicos de altas energias, e eles bombardeiam a nossa atmosfera, e batem na nossa atmosfera e fazem uma colisão. Muitas vezes, colisões essas que são muito maiores, com energias muito maiores que a do LHC, né? Então, isso está acontecendo o tempo inteiro, e nem por isso você vê o mundo acabar, você vê um buraco negro ou explosões no céu acontecendo. Não, não acontece. Então, assim, você pode dizer experimentalmente que isso não acontece, tá? Então, a resposta é não. As explosões que a gente causa são muito, 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 muito pequenas. Apesar da energia ser muito, muito, muito grande, na verdade, o que é grande é a densidade de energia, porque é num espaço, num volume muito, muito, muito pequeno. Bom, agora vamos para uma pergunta do Facebook. A pergunta é do Antônio Marcos de Souza. Ele primeiro dá boa noite, agradece pela apresentação, e ele tem 2 perguntas. A primeira é: neste ano de 2020, o acelerador CERN está em operação? A segunda pergunta é: e como está o andamento do projeto de construção do novo acelerador com 100 km de extensão? Tá, não, esse ano não está em operação, mas não é por causa do Covid. O LHC ele funciona em períodos. Então, nós tivemos um primeiro período, né, que durou aí 1 ano e meio, mais ou menos, então, que a gente tomou dado ao longo desse 1 ano e meio, né, e aí a gente para por um período porque, obviamente, quando o acelerador está rodando, é tudo, como eu falei para vocês, lá no subsolo, a 100 metros de profundidade, e é tudo automatizado. Tudo que a gente faz é à distância, né, automatizado. E ninguém tem acesso lá embaixo, por questões de segurança e tudo mais. E aí a gente para as operações depois de 1 ano, 1 ano e meio, né, ou 2 anos, e a gente para as operações para a gente poder descer lá e trocar os detetores, trocar a eletrônica, fazer o que nós chamamos de upgrades, colocar detetores melhores e tudo mais, né? Então, na verdade, nós estamos agora, no ano de 2020, começou no ano passado, um período de upgrade, então que a gente parou a tomada de dados, o LHC, exatamente para fazer upgrades. Inclusive, neste upgrade, né,
foi quando nós instalamos o chip SAMPA, que eu mencionei aqui, no detetor do Alice. Então, assim, o chip de eletrônica, né, um amplificador, digitalizador e analisador, ele faz um monte de coisa, que na verdade, um upgrade, uma melhoria do nosso detetor, ele foi instalado agora, ano passado, né? Inclusive, a foto que eu tirei com o Marcos Pontes, eu estava lá, né, que foi no período em que o chip estava sendo instalado, tá? Então, não está operando esse ano. E a segunda pergunta é como está o desenvolvimento do próximo acelerador. Existe sim um projeto, né, que, como você mencionou, seria um acelerador com um anel de mais ou menos 100 quilômetros. Então, existem grupos de pessoas que estudam e já fazem planejamentos, simulações para o próximo acelerador, né? Mas, por enquanto, o próximo acelerador circular, né, ainda está muito numa fase, até onde eu sei, numa fase muito preliminar de estudos, né? Existe já uma nova colaboração sendo formada para um acelerador linear, um acelerador reto, né? Que, na verdade, não acelera prótons, mas acelera elétrons. Aí toda uma física de partículas também, mas todo um estudo diferente, medidas diferentes de aceleradores lineares. E esse acelerador linear já está um pouco mais avançado, já foi decidido onde vai ser construído, que será no norte do Japão. Tá? E já tem uma nova colaboração sendo formada para a construção desse acelerador, o acelerador linear, Next Linear Collider, NLC. Tá? Ok, então agora eu peço ao professor Quinelato para fazer a pergunta verbal. Bom, boa noite, parabéns, Jun, pelo seminário. Eu só queria complementar uma dúvida das pessoas aí a respeito de colisões de próton-núcleo ou núcleo-núcleo. Da área de raios cósmicos, a gente sabe como é que é o fluxo, o que chega no topo da atmosfera. Então, se você contar os 4,5 bilhões de anos da Terra, olhar o espectro de raios cósmicos, você vê que o número aproximado, né, 10 a 9 colisões aconteceram na atmosfera já, portanto, não tinha, isso é experimental, não tem nenhuma teoria, a demonstração, né, sem teoria, de que não formou o buraco negro na Terra desde o começo da Terra e provavelmente não vai, porque com essa estatística, certamente, sem fazer teoria, é isso. E eu queria talvez aproveitar a oportunidade para falar de umas perguntas que estão falando da matéria escura. Bom, eu trabalho no CMS, que é outra colaboração do CERN, mas há muitos projetos de estudo de partículas fracamente interagentes, que são uma parte do tema do pessoal que estuda matéria escura, e, de fato, não foram encontradas evidências desses WIMPs no experimento CMS. Né? Você faz, os experimentos do CERN são tão precisos que você consegue fazer toda a cinemática, você faz com uma precisão muito grande. Então, esse é um ponto muito importante. A precisão das medidas do LHC é muito grande e, em princípio, muitas partículas previstas como fracamente interagentes não foram encontradas até o momento. É só isso. Obrigado. Desculpe, João, estou entrando no meio da sua... Imagina, Zé. Tá. O professor Zé Augusto é meu colega do Instituto de Física, especialista em raios cósmicos, né? Então, ele, sem dúvida, adiciona muito. E obrigado, também John. Membro do experimento CMS, lá do LHC. Obrigado, João. Só para complementar ainda mais uma coisa que o João falou, o fato de não terem sido encontradas algumas partículas previstas pelo pessoal que estuda a matéria escura é mais intrigante. Quando não dá certo, é melhor ainda. Como dizia o John Ellis, um dos físicos teóricos mais famosos, mais produtivos, a rainha da Inglaterra perguntou para ele o que ele fazia. Ele falou, eu faço teorias e espero que o pessoal mostre que elas estão erradas. Aí a rainha perguntou para ele, mas não seria melhor
que elas estivessem certas, ele falou, não, é muito melhor que a teoria que eu faço esteja errada, porque a gente vai continuar trabalhando. Era isso. Tá? Obrigado, John. Até mais, Agora temos mais uma pergunta do Facebook, e quem faz a pergunta é Alexandre Branco, e ele pergunta qual a origem dos nêutrons e, em síntese, eles são os responsáveis para a edificação de todos os átomos. Existe alguma teoria a este respeito? Obrigada. Desculpa, qual a origem dos? Nêutrons. Nêutrons. Os nêutrons são hadrons como os prótons, na verdade, né? Então, eles são bem parecidos com os prótons, com exceção do fato de que eles não têm carga elétrica, né? Então, eles são partículas que, no final, têm carga total nula. Então, é um hadron que se assemelha muito, tem uma massa muito parecida com a de um próton, formado, então, dentro dele, assim como o próton, ele é formado por quarks e gluons, né? Então, você tem quarks e gluons dentro desse hadron, desse nêutron, né? Tanto quanto você tem no de próton, só que, digamos assim, a distribuição dos tipos de quarks que estão dentro do nêutron, né, são um pouco diferentes da do próton, e essa diferença faz com que o nêutron tenha carga elétrica total nula, enquanto que o próton tenha carga total elétrica positiva. Na verdade, a gente diz um dos modelos, que é o modelo de quark estático, né? O próton tem 2 quarks up e 1 quark down, e o nêutron tem 2 quarks down e 1 quark up, e isso faz com que a soma das cargas elétricas dos quarks dê nulo para o nêutron e mais um para o próton. Então, o nêutron, na verdade, é bem parecido com um próton, né? É um hadron formado de quarks e gluons, tá? E é isso. Ele foi descoberto por Chadwick há muito tempo atrás. Ele é mais difícil porque, se você for ver, muitos dos nossos detetores se baseiam na interação eletromagnética, né? Quando eu mostro as trajetórias do ALICE para vocês, uma partícula carregada, ao atravessar o meu detetor, ele deposita uma certa quantidade de energia. Essa deposição de energia, ela se baseia na interação eletromagnética, ou seja, em carga. Então, se a partícula não tem carga, é muito difícil de medir ela, porque ela não interage eletromagneticamente, né? A interação eletromagnética é uma coisa muito conhecida para nós e ela é de longo alcance. Ela tem um alcance maior, né? Então, é a ferramenta principal que a gente utiliza para detectar partículas. Então, o nêutron, como ela não interage eletromagneticamente, ele foi mais difícil de descobrir, foi por isso que demorou mais para ser descoberto. Mas ele interage fortemente, por interação forte. A interação forte ela é uma interação de curto alcance. Então, basicamente, o nêutron tem que bater num outro nêutron, num outro próton, para você interagir com ele, né? Ao contrário da interação eletromagnética entre um próton e um elétron, que é a distância, certo? Então, não sei, é isso que eu posso dizer para vocês sobre o nêutron, né? Mas ele é conhecido, quer dizer, ele é igual ao próton, só tem uma distribuição de quarks um pouco diferente, de forma que a carga dele seja um pouco diferente e a massa também é um pouco diferente. Tá? Bom, não temos mais perguntas, acho que os nossos curiosos já estão satisfeitos. Eu agradeço novamente o professor João, muito obrigada por essa excelente palestra, e eu gostaria de convidar a todos para o nosso próximo evento, que ocorrerá no dia 18/12, e nós vamos falar sobre o Prêmio Nobel de Física de 2020, com o professor Alberto Saá, que está relacionado com descobertas aí sobre buracos negros. Então, obrigada novamente, professor João. Boa noite a todos, ótimo final de semana e até mês que vem. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade, professora, senhor diretor também. E, por favor, continuem curiosos, né? Precisamos de novas mentes, novos curiosos para continuarmos nossa pesquisa. Boa noite a todos. Boa noite, João.